Um homem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Teve o nome na lista vermelha da Interpol. Teve bens bloqueados na Suíça e nos Estados Unidos. Foi acusado de desviar bilhões dos cofres públicos. E mesmo assim, foi eleito deputado federal pelo povo brasileiro. Esse homem não é personagem de ficção. Ele existiu, governou, construiu, roubou, foi preso, foi solto e voltou. O nome dele é Paulo Salim Maluf. E a história dele é o espelho mais fiel do que o Brasil se tornou. Para entender Maluf, você precisa voltar no tempo. Estamos em 1969. O Brasil vivia sob o regime militar. O AI-5 havia sido decretado um ano antes. A imprensa era censurada, políticos eram caçados e qualquer voz de oposição era silenciada com violência. Nesse cenário, os generais que governavam o país precisavam de alguém de confiança para assumir o estado mais rico e mais populoso da Federação, São Paulo. Precisavam de alguém leal ao regime e que, ao mesmo tempo, passasse uma imagem de gestor moderno e eficiente. O nome escolhido foi Paulo Maluf, filho de imigrantes libaneses, formado em engenharia, com experiência no setor privado e com uma ambição que poucos no Brasil conseguiriam medir. Maluf assumiu o governo de São Paulo em 1969, indicado pelos militares, legitimados por uma Assembleia Legislativa controlada. E foi exatamente nesse ambiente que Maluf aprendeu a política que praticaria pelo resto da vida. Aprendeu que o poder não vinha das urnas, vinha das relações. Aprendeu que obras geravam votos. Aprendeu que dinheiro público era moeda de troca. Durante seu governo em São Paulo, Maluf investiu pesado em infraestrutura. Foram viadutos, avenidas, obras de grande impacto visual que a população via, tocava e sentia. O povo não sabia ou não queria saber quanto custava cada obra acima do valor real. Não sabia que por trás de cada contrato havia uma comissão, um percentual desviado, uma conta no exterior que crescia silenciosamente. A engenharia era real, as obras ficaram, mas o dinheiro que sobrava também ficou, só que no bolso errado. Esse modelo, que misturava entrega concreta com corrupção sistêmica, ficou conhecido como malufismo. E foi copiado em municípios e estados do Brasil inteiro por décadas. Quando o regime militar começou a dar sinais de esgotamento, no início dos anos 80, Maluf percebeu antes de muitos que precisava se reinventar. Não podia ser apenas o governador da ditadura. Precisava parecer democrático. Precisava parecer popular. E foi então que ele começou a construir uma das máquinas eleitorais mais impressionantes que o Brasil já viu. Distribuía empregos, cargos, favores, verbas. Criava dependências. Transformava adversários em aliados com ofertas que eram difíceis de recusar. A frase que o definiu para sempre foi dita por ele mesmo, com um sorriso. Maluf rouba, mas faz. E o mais assustador não é que ele tenha dito isso. O mais assustador é que o Brasil concordou. Em 1984, o Brasil vivia um momento histórico. O movimento das diretas já havia tomado as ruas. Milhões de pessoas pediam o direito de votar para presidente. E a ditadura estava sendo pressionada de todos os lados. A emenda que garantiria as eleições diretas foi derrotada no Congresso por uma margem pequena e o país se viu obrigado a eleger seu próximo presidente pelo colégio eleitoral. Maluf foi o candidato do regime. Do outro lado, surgiu Tancredo Neves. Maluf perdeu, e essa derrota marcou o início de uma nova fase, ainda mais reveladora da sua trajetória. Porque Maluf não desapareceu. Pelo contrário, ele foi eleito prefeito de São Paulo em 1992, já em plena democracia, já com denúncias públicas de corrupção, já com investigações em andamento. E foi eleito porque a máquina que ele havia construído ao longo de décadas era poderosa demais. Currais eleitorais em bairros periféricos, lideranças comunitárias no bolso, empresários financiando. A eleição não era vencida no dia do voto. Era vencida nos 4 anos anteriores, tijolo por tijolo, favor por favor. O que a história de Paulo Maluf revela não é apenas a história de um homem corrupto. Revela um sistema
Um sistema que foi construído durante a ditadura, que sobreviveu à redemocratização, que se adaptou à democracia sem mudar sua essência. Um sistema onde a corrupção não é o desvio da regra, é a própria regra. E entender esse sistema é fundamental para entender tudo o que veio depois. Os escândalos dos anos 90, o impeachment de Collor, o Mensalão, a Lava Jato e a polarização que divide o Brasil até hoje. Maluf não foi um acidente da história brasileira. Ele foi o manual. No próximo episódio, vamos aprofundar as obras, os esquemas e os bastidores do que acontecia dentro do governo Maluf, os números que nunca foram totalmente revelados e como esse modelo influenciou toda uma geração de políticos brasileiros que vieram depois. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Essa história está apenas começando.